vários tipos de prevenção. E hoje o nosso tema é planejamento. Se alguém planeja fazer uma ação preventiva, quais são as dicas, os passos práticos que você sugere? Eu gostaria de colocar, nós fizemos, em parceria com o governo do Estado, na Subsecretaria de Política sobre Drogas, desenvolvemos ao longo desses últimos 2 anos e meio o programa Papo Legal. O programa Papo Legal é uma metodologia para a implantação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas. E segue uma metodologia que nós não estamos criando nada novo, que é utilizada em qualquer implantação de política pública. Você primeiro tem que diagnosticar a situação. Posteriormente, você faz o planejamento. Depois você faz a execução e aí você avalia esta execução. E isso, como já foi dito aqui, no modo contínuo, não é uma coisa pontual. Você implanta a política na medida em que você consegue estabelecer elementos, rotinas, processos, onde continuamente você vai diagnosticar aquela situação, porque a realidade ela é mutante, principalmente na questão do uso de drogas, dependendo de cada comunidade, de cada região, dependendo de cada grupo que você está buscando avaliar esta questão. Este grupo tem características diferentes de outros grupos e ele próprio tem características diferentes em determinados períodos. Então é muito importante você inicialmente fazer este diagnóstico. E o mais importante ainda, que nós avaliamos e que fizemos isto como carro-chefe da nossa proposição, quando a gente faz um diagnóstico, a gente tem a tendência de diagnosticar os sinais que são os sinais da dor, os sinais do desvio, né? Então a gente tem aquela tendência a avaliar única e exclusivamente os fatores de risco. E na realidade nós precisamos de identificar prioritariamente os fatores de proteção. Nós precisamos de valorizar ao máximo o menor potencial remanescente existente naquele grupo ou naquela comunidade. Então, o diagnóstico que precisa ser feito é o diagnóstico dessa instituição, do serviço, daquela liderança, daquele conhecimento que já está instituído naquela localidade e que pode ser agregado numa rede. Para ele ser agregado numa rede, você tem que convidar estas instituições para o diálogo. E aí, quando nós estamos fazendo o processo, nós descobrimos que instituições com 15, 20 anos, com menos de 1 quilômetro uma da outra, nunca tinham se sentado para conversar. E a importância disso e a simplicidade para tornar efetiva uma ação preventiva é, primeiro, o que vocês já fizeram? Do que vocês já fizeram, o que foi exitoso? O que vocês têm enfrentado de maior dificuldade neste instante? O que vocês acham que poderia ser feito conjuntamente? E aí estabelece-se uma agenda comum, estabelece a identificação dos fatores que de fato são o foco para o planejamento e aí posteriormente você vai para o planejamento. Em todas as etapas, em todos os momentos, é preciso que a comunidade esteja dentro do processo de planejamento. O poder público, ele aloca sim os seus recursos e ele escolhe a alocação do recurso. Mas quem sabe aonde está doendo é a comunidade. Então a gente precisa de perguntar para a comunidade para que a gente tenha efetividade. É o poder público planejador, né, Marcelo? Com certeza. Então, nessa questão mais ampla de prevenção, eu vou pegar um outro aspecto até para contribuir. Acho que a primeira coisa em qualquer projeto preventivo é você ter clareza de qual é o seu objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser um objetivo possível. Tanto que o trabalho que a gente vem desenvolvendo na PUC, discutindo em relação às pesquisas, é pensar a prevenção do possível, não a prevenção daquilo que é ilusório. Então, nessa perspectiva, teria que pensar o seguinte: será que é possível propor um projeto preventivo que acabe com o uso de drogas? Então, a prevenção ela tem que partir dessa ideia. Se isso não for possível, o que é possível? Então, o possível é aprender a lidar com a questão das drogas. Talvez adiar o uso, né? Então, a prevenção ela tem que caminhar nessa direção. A prevenção, do meu ponto de vista, que funciona, é a prevenção que faz as pessoas a pensar, que faz com que cada um pense sobre a sua própria existência. Então, qualquer atividade, qualquer intervenção que você tenha como objetivo fortalecer que a pessoa aprenda a pensar, ela é uma medida preventiva. Então, você pode ter vários tipos, desde atividades esportivas, desde culturais, desde ações educacionais específicas, informativas, mas sempre numa questão de diálogo, ou seja, uma questão de troca, uma questão onde o mundo possa ser apresentado de uma maneira não simplista, que as contradições possam aparecer e que você tente diminuir essa banalização em relação à própria vida humana, onde a vida humana começa a virar um objeto.
E sendo objeto, vira objeto de consumo. Nesse sentido, entra o consumo de drogas. Eu tenho uma questão prática aqui. Só uma conclusão rápida, me permita, Érica, assim, que para além da proposição cartesiana do aprender a pensar, eu acrescentaria, Marcelo, aprender a pensar, aprender a fazer e aprender a transcender, para que a gente possa alcançar o indivíduo na sua totalidade. Então é preciso, e aquela proposta como dos meninos da orquestra jovem, né? Assim como a multiplicidade de outras atividades que são alternativas e que você coloca o jovem ali para que através desse aprendizado, a praticidade, a execução, a realização, que ele possa também se completar diante desta vida, sem precisar inclusive de questionar neste instante, né, especificamente sobre as questões de droga, como é a proposição da cartilha, que também é válida. Então, você passar informações que são informações específicas sobre as drogas, sobre os conceitos, né, isso é importante. É importante também valorizar cada vez mais e oferecer oportunidades de atividades alternativas na área da cultura, na área do lazer, né, na área dessa realização do ser. E, acredito eu, é também preciso a gente oferecer oportunidades para esta experiência que é indescritível do ser na realização enquanto propriamente ser. Né? Você quer essa visão nossa de estarmos voltados para uma eternidade, na realidade sendo finitos. Né? Nós estamos aí condicionados a um período de existência e nós estamos vivendo intensamente para que nós possamos realizar a eternidade dentro de cada um de nós. Então, é oferecer e permitir, possibilitar que principalmente o jovem, o adolescente, ele tenha esta experiência de maneira integral. Bom, agora a gente tem uma questão bem prática, uma pergunta que veio do Henrique Lemes Rodrigues, do Programa de Saúde da Família lá da cidade de Itagipe. Ele pergunta o seguinte, que lá no tem um colega de serviço lá no trabalho que é fumante. E qual atitude a equipe ali pode tomar para não ficar chata com aquele rapaz? Com certeza. O tabagismo é danado, né, Su? Eu sempre falo também o seguinte, que é difícil encontrar um tabagista que não queira deixar de ser tabagista, né? Muito difícil. Hoje em dia é bem raro isso, porque a gente evoluiu muito no conhecimento dos malefícios do tabaco. Né? Então, as pessoas todas, mesmo aqueles que fumam, eles querem sair, né, desse uso. E é interessante a expressão que geralmente a pessoa fala assim, se eu parar de fumar, eu morro. Não, morre se continuar fumando, né? Assim, aí é que é possível de morrer. Se a pessoa para, eu nunca vi ninguém morrer só porque parou de fumar. Mas é evidente que a pessoa entra em graves sofrimentos, né? Uma ansiedade aumentada, a pessoa tem aquela compulsividade, a nicotina, né? Assim, ela de fato estabelece uma dependência orgânica muito forte nesse indivíduo. Recentemente, um pneumologista fez uma associação que eu achei muito bacana. Ele falou assim, a nicotina em relação ao cigarro é a minhoquinha que está no anzol. O peixe vai atrás da minhoquinha, só que ele pega o anzol. Então, o prejuízo advindo são todas as mais de 4.000 substâncias que estão no tabaco associadas a este uso. É preciso respeitar esta pessoa diante da dificuldade dela. É preciso motivá-la cada vez mais para que ela busque ajuda especializada. Né? Recentemente, o Ministério da Saúde está lançando campanha. Pela primeira vez eu tenho visto aí as pessoas fazerem campanhas bem objetivas e diretas. Assim, nós te ajudamos a resolver o problema do tabagismo. Porque realmente o fracasso é muito grande. A gente lida com a questão da vontade, né? A gente lida com a questão da frustração, porque a gente está diante de uma pessoa que ele está totalmente disponível para contribuir, para interromper o uso, mas ele não dá conta de realizar isso. Então, você diria o quê, Marcelo, para um colega de trabalho? Nesse ponto, assim, eu acho que a primeira fala do Ronaldo, que coloca assim, respeitar a pessoa. A vontade de parar tem que ser da própria pessoa. Não pode vir, né, do colega que fica, na verdade, exigindo que o outro pare. Mas eu acho que o colega pode ajudar num sentido reflexivo, né, no sentido de fazer o outro ir se pensando, né, não no sentido cartesiano, que não era bem isso que estava pensando, mas pensar envolve, na verdade, o sentir, né, nesse sentido que eu penso, ou pensando pensar, na própria vida. E aí, eu acho que é fundamental buscar ajuda, né, e pensar, né, que parar de fumar é um processo, e recaída faz parte do processo. Então, as pessoas podem parar de fumar, voltar a fumar, parar de fumar, voltar a fumar, até uma hora que efetivamente pare de fumar. A pessoa entende como fracasso, isso não é um fracasso. Na maioria, né, dos trabalhos que tem em relação aos de drogas, a recaída faz parte do tratamento. É importante a pessoa ter essa clareza. Né? Para mim é esse ponto. Eu acho muito importante. Olha só, gente. Nessa questão do ambiente, né, e do uso do tabaco, assim, hoje a gente está aí enfrentando, inclusive, uma questão legal,
né, da proibição do uso do tabaco dentro de ambiente fechado e principalmente dentro dos ambientes, né, de trabalho. Então, eu acho interessante, nesse mesmo viés da reflexividade, né, assim, você diz de aprender a pensar, não é? A nossa sociedade, dentro de uma estrutura ética, nós ainda estamos no primeiro estágio, que é do eu não posso fumar porque eu vou fazer com que a pessoa do meu lado seja um fumante também passivo, né? Nós precisamos de evoluir para eu quero não usar. Eu posso não usar, né? Aliás, perdão, eu falei assim, o primeiro é eu não devo, porque senão eu serei punido. Eu posso, que a pessoa pode fumar em outro ambiente, mas eu quero não fumar. Eu quero não fumar. E aí esse aqui é o problema. Quando a pessoa chega nisso, ainda tem muita água para rolar até que ela consiga êxito. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado também, Marcelo, e você que nos acompanha, não deixe de acessar um ambiente virtual de aprendizagem para continuar aprendendo durante a semana toda. E na próxima quinta-feira nós voltamos às 15h com mais uma aula do curso Prevenção em Pauta. Até lá! Thank you.